O assunto neste vídeo é a demodulação em amplitude. A etapa anterior à demodulação, que é a modulação em amplitude, foi discutida neste vídeo. Recomendo que vocês deem uma olhada nesse vídeo antes de assistir o presente. Neste vídeo tratamos de duas maneiras de modulação em amplitude e cada uma delas resultará em uma maneira de demodular o sinal. Então nós vamos começar pelo que se conhece por demodulação assíncrona. A razão para esse nome ficará claro ao final deste vídeo. E para entendermos o processo da demodulação, vamos rapidamente relembrar como se fazia a modulação neste caso. Começávamos com um sinal hipotético x de t, que tinha valores positivos e negativos. Para que ele só tivesse valores positivos, somávamos uma constante a, então esse sinal subia por causa desse offset, e então esse novo sinal era multiplicado pelo sinal portador, resultando no sinal modulado em amplitude y de t, que está indicado aqui em verde. Então, nosso ponto de partida é este sinal e queremos basicamente recuperar x de t, que é esse sinal em azul aqui, ou idealmente, esse sinal menos a constante que foi somada a. Mas uma vez chegarmos a x de t, subtrairmos a de x de t é um procedimento trivial. Muito bem, neste caso, em que o sinal x de t é todo positivo, é possível fazermos uma demodulação muito simples, que é chamada da demodulação assíncrona. E ela consiste esquematicamente de implementar esse circuito que está indicado aqui, em que essencialmente temos um retificador de meia onda, indicado por esse diodo, um capacitor que quando o diodo carregar, ou melhor, quando o diodo conduzir, o capacitor será carregado com uma constante de tempo muito pequena, porque a resistência de condução do diodo é pequena, mas quando o diodo cortar, esse capacitor, a menos de correntes de perda, ele basicamente manterá o valor de carga. Muito bem, então para vermos como isso, que efeitos que isso tem sobre o sinal, imaginamos que o sinal a ser demodulado aparece na entrada do circuito e agora vamos operar nesse circuito de acordo com o que vemos aqui. Bom, o primeiro passo é fazermos a demodulação de meia onda indicada por esse diodo. Então, para isso, ver se eu apago alguma coisa assim. Então, é como se eu viesse aqui e fizesse esta ceifa de valores negativos, que corresponde à modulação de meia onda. Se tivéssemos uma modulação de onda completa, seria inclusive tanto melhor, porque teríamos os outros semiciclos aqui, Mas não vamos entrar nesses detalhes agora. Muito bem, então esse sinal é o sinal que aparece depois do processo de retificação e agora precisamos levar em conta a carga e eventual descarga desse capacitor. Deixa eu colocar isso em vermelho. Então, como o capacitor carrega muito depressa, vamos imaginar que ele já começa a carregar daqui e nesse intervalo em que a tensão é nula, pode haver um efeito de descarga via esse resistor R, que é uma constante de tempo muito maior do que a constante de tempo de carga. Então ele vem e descarrega assim. Ele carrega rapidamente no próximo ciclo e descarrega lentamente. Carrega rapidamente no próximo semiciclo e descarrega lentamente, carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega. Observa que quando eu falo carrega, eu faço quase que instantâneo e a descarga ela é muito mais lenta. Bom, então, no fim das contas, essa tensão V0 é alguma coisa que lembra ou que se assemelha a esse tracejado ou esse traço em vermelho.
Okay? Que, por sua vez, é relativamente próximo ao sinal original x de t, que é essa curva mais suave aqui em cima. Então, na prática, lembre-se do seguinte, que a frequência do sinal portador é muito mais alta do que a que eu desenhei aqui. Portanto, esses dentes são muito menos perceptíveis do que aparecem no desenho. Além disso, se tivermos um retificador de onda completa, então ainda menor ainda será essa flutuação, esse ripplezinho que aparece sobre esse sinal. Ainda podemos passar um filtro passa-baixas, para eliminar esse ripple de frequência um pouco mais alta. Então vocês veem que filosoficamente o procedimento aqui é muito simples e o preço a ser pago é que no sinal transmitido transmite-se um sinal constante que não tem qualquer informação a respeito dos dados sendo transmitidos. Passemos agora ao segundo método de demodulação. Nesse caso, o sinal x de t não tem valor médio assomado a ele, portanto, ele tem valores positivos e negativos. A menos disso, tudo passa de forma mais ou menos semelhante ao que tínhamos visto antes, com a diferença de que aqui há inversões de fase que não havia anteriormente. Nessa análise faremos uso do domínio de frequência, porque isso nos ajuda bastante. Muito bem, então no domínio de frequência, o sinal x de t é indicado por sua transformada de Fourier, x de j ômega, hipoteticamente indicada aqui, e no caso do sinal modulado em amplitude, y, observe que esta informação ela apareceu deslocada, estava em torno do zero, passou a estar deslocada em torno da frequência do sinal portador. Esse é a mágica que conseguimos fazer multiplicando por um sinal cossenoidal. Pois bem, mas agora na demodulação precisamos de alguma forma voltar a esta situação, ou seja, precisamos voltar a ter coisas em torno do zero. E isso precisamos fazer de uma maneira que seja eficaz. Ora, se nós conseguimos deslocar esta informação na frequência via um produto por um cosseno, não deve ser muito diferente voltarmos com esse sinal para cá, né? Também pelo mesmo mecanismo. Em outras palavras, deixa eu voltar aqui para uma cor preta, se voltarmos a fazer o produto com um sinal que eu vou chamar de W de t, imaginemos que ele seja também um sinal cosseno de ômega ct. O que ocorre? Bom, esse sinal terá dois impulsos, um impulso em ômega c, outro em menos ômega c, e esse novo produto implica uma nova convolução do domínio de frequência. Convolução por impulsos, vocês lembram que é 1 sobre 2π, a cópia, né, desta função na posição do impulso. Então, imagino que esta função ainda esteja na memória. Então, ela está aqui. Nós vamos copiá-la em torno do primeiro impulso, que ele aparece aqui. Então, vou indicar apenas para constar, vou usar uma cor diferente, verde. Eu tenho π aqui e π aqui. Isso daqui é a transformada de Fourier desse sinal. Portanto, a convolução do sinal y de j ômega com esse sinal, que é o w de j ômega, é 1 sobre 2π vezes esse π vezes esse meio. Então, é isso que temos aqui, meio vezes 1 sobre 2π vezes π. Isto dá 1/4 aqui e 1/4
mas tem esse outro impulso também. Então voltamos a fazer o mesmo procedimento com esse outro impulso. Então esta origem, ela aparece aqui. Aqui já sabemos que dá 1/4. E aqui, observe o que temos aqui. Além dessa bagunça, temos 2 vezes 1/4. Porque ele apareceu 2 vezes. Uma vez que convolvemos aqui, outra vez que convolvemos aqui. Ou seja, aqui aparece 1/2. Vou desenhar isso aqui maior, apenas para estressar esse ponto. Então temos metade da potência desse sinal veio para cá, a outra para cá e cá, né? A outra metade para cá e para cá. Ou seja, aqui temos a metade, aqui temos 1/4, aqui temos um outro quarto. O fato é que conseguimos colocar a informação de volta em torno da frequência zero. Agora, essa parte não nos interessa. Para isolarmos isto, podemos aplicar um filtro passa-baixas. Então, um filtro passa-baixas, no caso aqui indiquei um filtro ideal, que apagará esta parte e esta parte do sinal, ficando apenas essa parte do centro, que é a menos de um ajuste de amplitude igual a do sinal original e, portanto, o sinal original foi recuperado por esse procedimento que chamamos de procedimento de demodulação síncrona. Nós vamos ver as razões detalhadas agora. Muito bem, vamos fazer um pouco de análise matemática. Vou mudar de cor de novo aqui. O que acabamos de fazer foi isso. Então, o sinal original, sinal portador, sinal transmitido, chegou na estação de recepção, nós vamos voltar a multiplicar por um W e obtermos um sinal Z de T. Vamos fazer isso agora matematicamente. O sinal portador está indicado aqui. A novidade é que eu incluí uma fase. E o W aparece aqui, também é um sinal cossenoidal. Temos 2 novidades aqui. Além da fase, existe aqui uma frequência que não, em princípio, poderia não ser igual a essa. Então, nós vamos estudar essa possibilidade. Por que incluímos essas diferenças? Ora, se isso aqui está na transmissão, no transmissor, né, vou colocar assim, na estação, se a gente pensar em termos de sistema de comunicações, isso aqui é recepção? Ora, pode haver quilômetros e quilômetros de distância entre um e o outro. Ou seja, aqui há um oscilador que gera W de T, aqui é um outro oscilador que gera C de T. Esses osciladores, eles não trocam informação e essas frequências, essas fases não necessariamente serão idênticas. Então, vou considerar que essas coisas são diferentes, pelo menos para começarmos. Muito bem. O sinal Y de T, sabemos que é o produto de X de T por C de T, que foi dado aqui, cosseno de ômega CT mais θc, ok? E o sinal Z de T é o produto de Y de T, que está indicado aqui, acabamos de obter, cosseno de ômega CT mais θc, vezes esse sinal W, que é cosseno de ômega WT mais θW. Muito bem, então temos o produto de 2 cossenos, lançaremos mão desta relação conhecida das relações trigonométricas. Portanto, esse produto será, observe que tem 1/2 que multiplica os dois lados, né? Então, os dois termos, então 1/2 x de t, deixa eu abrir um colchete aqui, agora o cosseno desses dois argumentos. Primeiro faremos o cosseno da diferença, depois o cosseno da soma. Então, o cosseno da diferença, ômega c t mais θc menos ômega w t menos θw,
Foi o cosseno da diferença, agora o cosseno da soma. Cosseno ômega C, T mais θc, mais ômega W, T menos mais θw. Faremos uma primeira consideração importante, então, consideração. Imaginemos que ômega C é igual a ômega W. Isso para facilitar essa expressão. Então, depois de feita essa primeira consideração, temos que Z de T é igual a 1 meio X de T. Em que isso aqui nos ajuda? Ora, se isso aqui são iguais, esse termo vai cancelar com esse. Okay? Então, aqui ficou cosseno de θc menos θw mais cosseno, e aqui esse termo fica igual a esse, 2 ômega ct mais θc mais θw. Okay? Então, observe que aqui já temos a informação que havíamos visto na transparência anterior. Esta informação no sinal Z aparece em torno de frequência zero e em torno da frequência que é 2 vezes a frequência de portadora, 2 ômega C. Okay? Muito bem. Como queremos recuperar o sinal original, então vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. X de T vezes cosseno de θc menos θw sobre 2, isso por um lado, mais x de t sobre 2 cosseno de 2 ômega ct mais θc mais θw. Se passarmos isso num filtro passa-baixas, essa parte daqui vai para zero, ou é atenuada, e ficamos apenas com uma parcela que é proporcional ao sinal original x de t em vezes uma constante. Eu posso utilizar o inverso dessa constante como ganho no filtro, de forma a ter um x de t exatamente igual ao original. Para que isso funcione dessa maneira, eu preciso de uma segunda consideração, talvez um pouco mais sutil, mas que é importante. Então, é a outra consideração é que θc menos θw seja constante. Ou seja, que não seja uma diferença que flutue com o tempo. Né? Se for constante, será possível ajustar um ganho constante no filtro que retorne o x de t. Estas considerações em vermelho é que levam ou justificam o nome do procedimento de demodulação síncrona. Em outras palavras, esse W de T no receptor precisa estar síncrono ao sinal portador que aparece na estação transmissora. Para encerrar, vamos olhar isso em termos de simulações. Essa figura vocês já viram no vídeo de modulação. Então, a modulação é em amplitude, o Y é precisamente este Y. Okay? E depois, se multiplicarmos pelo W de T, de novo um cosseno na frequência 10, obtemos este sinal aqui é o Z de T, e no domínio de frequência, observe o que aconteceu, parte veio em torno de 20, que é 2 vezes ômega C, e a outra parte veio a ficar, obviamente, em torno do zero, como a gente queria. Aqui está indicado esquematicamente o ganho de um filtro passa-baixas, que não é ideal, um filtro passa-baixas implementável, de modo que essa parte fica muito atenuada e o sinal depois do filtro é dominado por essa parte que corresponde mais ou menos ao x de t. Isso está indicado aqui,
Observe que o que fizemos aqui foi acrescentar o filtro passa-baixas. Então, o sinal ZT era o sinal visto na imagem anterior. Depois do filtro, temos ZD, que está indicada aqui por esse traçado de cor, sei lá, magenta. E o X é o sinal aqui em preto. Observamos que em termos de amplitude, o perfil de amplitudes, eles são muito parecidos. O que obviamente ocorreu é esse atraso puro de tempo, que ele não é exatamente atraso puro de tempo, mas é um atraso devido à fase do filtro. Esse filtro aqui que eu implementei está longe de ser um filtro eficiente. Em termos de amplitude, tudo bem, mas ele introduz um defasamento não desprezível entre os sinais. Dependendo da aplicação, isso não será nenhum problema. Mas se isso aqui estiver dentro de uma malha de controle, por exemplo, atraso puro de tempo pode ser um fator fortemente complicante. Muito bem, o código que eu utilizei para gerar essas figuras está disponível no ResearchGate. Ele inclui a modulação e agora a demodulação.